sobre atitude. Boa noite, o Emerson, a todos que estão entrando. Vamos falar sobre atitude. O que a atitude pode modificar, né, as nossas finanças, não só a parte financeira, mas toda a nossa vida, né? Atitude nada mais é do que um ato de você se posicionar, né, diante da vida. Oi, Carol! Boa noite! É um ato de você se posicionar. E conforme você se posiciona diante da vida, diante do seu financeiro, as coisas vão acontecendo nessa mesma proporção. Quando eu sempre falo na questão da mente, como funciona, como não funciona, tudo isso a gente vai entendendo que é um conjunto e que esse conjunto cria-se o que a gente chama de hábito, é a nossa atitude diante das situações. É como se a gente já tivesse uma pré-organização, um pré-formatado, uma maneira de agir sempre na vida. Isso a gente aprendeu também, né? Não é uma coisa que diga assim, você vê que desde criança você sempre teve as mesmas atitudes, você sempre agiu da mesma maneira. E a atitude é o que faz a grande diferença na vida da gente. Quando a gente começa a entender que só mudar um ser que as coisas começam a acontecer. Porque muitas vezes a gente está esperando que aconteça lá fora, para a gente aqui ficar bem. E não é. Você tem que ter uma atitude diante das situações, uma atitude diante da vida, para que as coisas lá fora ocorram. Quando a gente entende sobre todo esse mecanismo de atitude, de emoção, né, de posicionamento, a maioria das pessoas tem uma maneira de se posicionar. E as pessoas mais prósperas, ela tem um jeito de se posicionar e as pessoas menos de outra maneira. Geralmente, você vai conseguir perceber. Não é uma coisa que diga assim, mas os livros falam isso, e não é. Se você estiver no meio de pessoas prósperas, você vai ver que elas sempre agem parecidos. Estão sempre com os mesmos hábitos, com as mesmas atitudes. Por isso que dizem que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Por quê? Porque aquelas pessoas têm atitudes, têm hábitos, e podem te favorecer ou desfavorecer. Então a gente tem que observar muito com quem a gente se relaciona, como que acontece isso, como é que eu me posiciono diante das pessoas, como são minhas atitudes diante das pessoas, se eu sempre me coloco em segundo plano, se tudo para mim que vai me favorecer eu deixo para depois. Isso é uma atitude. E essa atitude acarreta que as coisas que você almeja não venham. Porque quando você se coloca em segundo plano, você já está provando que você não é prioridade. Então, se você não é prioridade, não tem porquê. Não tem, você não consegue nem criar ânimo e força para concretizar nada. Porque você não se prioriza. Então essa é uma atitude também que acaba completamente com as suas finanças. Porque é uma atitude da pessoa que sempre coloca os outros. Então a necessidade dos outros, o agradar os outros, está sempre em primeiro. Lógico, automaticamente você vai fazer o quê? Você vai começar a se endividar. Você vai às vezes comprar coisas que você não deveria porque você está colocando sempre o outro. Eu tenho que agradar o outro, eu tenho que ser legal com o outro está na primeira pessoa e você em segundo. Então a vida vai reagindo para você dessa maneira. Quando chega a sua vez, você fala assim, poxa, às vezes vem uma oportunidade para mim, tá ali, tá na hora de sair, não sai. Por quê? Porque é essa sua atitude, você gera uma atitude, uma energia de segundo plano. Então, uma pessoa que de repente nem era tão boa assim, não tinha nem tantas qualidades assim, ela passa na sua frente.
O priorizar é você criar uma atitude de se sentir importante, de que o seu sonho, os seus anseios é importante sim. E criar essa energia de se priorizar. Porque a gente vem de uma sociedade em que você tem que sempre estar ali com sentimento para tudo, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, eu não posso magoar. E isso tudo mexe com as minhas finanças. Se você não sabe dizer um não, como é que vai ser? Às vezes você tá aqui com a corda no pescoço, tá vendo que não dá, mas você não sabe chegar pra pessoa e dizer, olha, fulano, agora nesse momento eu não posso, não dá. Ou por vaidade, porque você não quer mostrar, e aí você vai se encalacrando cada vez mais em dívida, em dívida, em dívida, né? Porque a pior coisa para colocar alguém num estado de endividado é o orgulho. O orgulho é um ponto, assim, é uma atitude que com certeza todo endividado tem. Porque ele não sabe voltar, dar um passo atrás. E se priorizar. Eu não posso, o problema que vão dizer, o problema que os outros vão achar, se eu estou assim, se eu estou assim, não importa. O que importa é a minha situação, é a minha emoção, é como eu vou ficar na história. Mas o orgulhoso, ele não pode ficar mal. Então ele começa a fazer coisas que não está dentro das posses dele. Isso é uma atitude que leva a pessoa à dívida, leva a pessoa a ser sempre derrotada. Boa noite, vai dando esses coraçãozinhos para chamando. Minha internet deve estar oscilando um pouquinho, só me diz se tá legal aí, me dá um legalzinho para saber se a internet está boa. Então, quando eu começo a entender que eu tenho que respeitar quem eu sou, é o que eu coloco sempre nos posts. Eu tenho que aprender a respeitar quem eu sou, a respeitar o meu esforço, a respeitar a minha opinião de querer e de não querer. Isso influencia muito. Boa noite, Flávia. Boa noite. Então isso influencia muito nas suas finanças. Ah, eu tô legal, ok. Se eu não tô, eu vou chegar pra pessoa, olha, hoje eu não tô legal pra sair. Não tô financeiramente, ou porque eu não tô legal. É essa postura. É essa atitude que a gente tem que ter diante da vida e diante das pessoas. Porque as pessoas vão te considerar, vão aprender a te dar valor de acordo com o que você se dá. Porque a gente emana, gente. Você pode perceber, tem pessoas que quando chega no ambiente, ela contagia o ambiente, você não sabe nem porquê, ela tem um astral, ela tem uma energia, ela tem uma presença, que quando ela chega, e tem pessoas que, nossa, quando chega a vontade que você tem até de sair de perto. Mesmo que você não entenda nada disso, isso está acontecendo. Você entendendo ou não, faz parte. Isso é energia, nós somos seres de energia. Isso aqui é energia condensada. Então toda a minha atitude, tudo que eu sinto é o que eu emano. E conforme eu vou me colocando, as situações vão acontecendo para mim. Tem pessoas que você fala assim, pô, aquele cara é sortudo. Pô, ele sempre chega, tudo para ele dá certo. Por quê? Porque ele tem essa atitude muito do lado dele, muito a favor. Ele não tem vergonha, se ele tiver que ir lá, ele fala mesmo, ele se coloca, ele tem uma postura altiva. Não tem aquela postura, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, que é outra atitude de gente fracassada, de gente que perde dinheiro atrás de dinheiro. Atitude de pobre coitado, o coitadinho de mim, é outra atitude para te levar para o fundo do poço. Ah, e vai vir um monte junto com você, tá? Porque a energia que você está vibrando, você vai atrair pessoas assim. E se você olhar à sua volta, você não tem porquê. Qual motivo teria de você estar nessa atitude?
Porque tem certeza que você tem coisas positivas hoje na sua vida. E por que elas não estão acontecendo? Porque essa sua atitude de se colocar para baixo, de se colocar como menos. O coitado de mim, ele tem sempre a atitude do menos. Ele está sempre ali, lamentando por tudo. Tudo na vida dele é ruim. Eles têm sempre uma coisa, uma coisa que aconteceu há anos, uma desgraça para contar. Gente, como a pessoa... Tem pessoas que chegam no ambiente, ela só chega para lamentar, para reclamar, tudo ela vê defeito e ela atrai ainda, atrai, porque ela chega no local, parece que começa a dar errado as coisas. Porque ela emana isso. Ela emana esse sentimento de piedade. E como eu vou continuar e ser próspera, melhorar minhas finanças com uma energia dessa? Não vou mudar. Porque o teu corpo está acostumado com essa química de pobre de mim. Então vai sempre acontecer uma situação na sua vida para você continuar alimentando o pobre de mim. Você pode parar e perceber que volta e meia você está entrando nas mesmas situações. Porque o pobre de mim já está instalado em você, está entranhado em você. Então, por mais que você queira melhorar aqui na cabeça, você quer melhorar sim na cabeça, você quer que você seja financeiramente próspero, você quer ter boas oportunidades, isso está aqui no seu consciente. Mas no seu subconsciente, nas suas atitudes, tem um pobre de mim. É essa atitude do derrotado, é a atitude do fracassado. Então, não adianta, a sua vida vai sempre ser um fracasso. Você vai dar um passo, vai voltar 2. Vai dar um passo, vai voltar 2. Vai dar um passo, vai voltar 2. Essa é a sua atitude. Agora, se você é uma atitude, tem aquela atitude que vou lá, vou fazer, vou acontecer, se não der certo o problema, eu vou lá, eu tento de novo e vai colocando essa energia, as coisas vão acontecendo. É óbvio que não vai ser varinha de pirim-pim-pim, é o que eu falo sempre. Da noite pro dia tudo vai se transformar e milionário você será. Não é assim. Mas é uma atitude que também você precisa exercer na sua vida, que é a atitude da persistência. Essa atitude também é que faz com que a sua vida avance. Porque se eu tenho uma atitude que tudo que eu começo é, eu paro, desisto, agora não dá, porque agora tá difícil, porque agora eu não consigo, porque agora tem isso, agora tem aquilo, tem tanta coisa. Como é que você vai empreender? Como é que até você vai criar uma finança, de um projeto, de começar a investir para um propósito, para uma aposentadoria mais tranquila, se tudo você desiste? Se você já tem essa atitude, como eu falo, de derrotado e não de persistência, você vai começar a botar um mês, aí bota o mês, determina que eu vou botar valor de R$500. Todo mês eu vou botar. Aí o mês bota 500, aí no outro mês você bota uma data específica. Vamos lá, todo dia 5 eu vou botar R$500. Aí você começa no primeiro mês, vai tudo lindo. R$500, botou. Aí no segundo mês você já não bota no dia 5. Você já bota lá pro dia 10. Os R$500. Aí no outro mês já não deu mais os 500, aí você já bota os 450. E daqui a pouco, com 6 meses, você já parou de fazer. Porque você não criou em você uma outra atitude, que é da persistência. Você continua mantendo a atitude de derrotado. E as suas finanças estão respondendo a isso.
você não cumpre nenhum propósito. Nada que você estabelece na sua vida você cumpre. Você começa muito bem, depois você abandona. Mas ter o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. Até a próxima.